A palestra de hoje é muito forte. Ela diz assim: espírito excelente. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes, diz o texto sagrado, e príncipes, porque nele, em Daniel, havia um espírito excelente. E o rei daquela ocasião, pensava em constituí-lo, no caso a Daniel, sobre todo o reino. No mundo natural, quando uma pessoa tem um espírito excelente, é impossível ela não se destacar sobrepujando dos demais. Todas a querem por perto. O trabalho dela é o quê? O serviço dela é excelente. É excelente o atendimento. O atendimento é excelente. O produto dela é excelente. Ou seja, em tudo ela faz o quê? A diferença. Vamos continuar. Se eu perguntasse ao seu cliente ou a seu patrão se o que você faz tem excelência, qual resposta eu teria? De imediato você pode até dizer: sim, eu faço com excelência. Então, por que tudo para você tem dado errado? É nesta hora que você deve avaliar o mundo espiritual. Além de apresentar um trabalho de excelência, sua comunhão com Deus deve ser também o quê? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos falar sobre a primeira parte. Olha só, olhe para mim. A igreja, nós podemos falar de crescimento, progredir. Nós podemos falar de desenvolver, porque a obra de Deus na Universal é prova disso. Eles podem falar o que quiser de nós, mas a igreja cresce e permanece. Claro, o que Jesus disse? Ele disse que com perseguições nós iríamos receber a recompensa do nosso trabalho. É óbvio que não há crescimento, não há progresso sem lutas, sem desafios, sem perseguidores. A maior prova é Daniel, que foi parar onde? Mas pararam ele, seguraram ele, bloquearam ele, impediram Deus de trabalhar nele? De forma alguma. Então ninguém pode dizer que Deus não faz a Universal crescer. Porque é só como é por isso que você deve assistir o filme Nada a Perder 2. Porque ali você vai entender o trabalho de Deus na obra dele aqui na terra. Porque essa obra é dele, não é do homem. Embora Deus tenha escolhido não apenas o bispo, mas todos aqueles que, somado a ele, ajudou esse trabalho a crescer, embora Deus tenha contado conosco, mas a obra de quem é? É do Espírito Santo. E quando você começa a pensar, meu Deus, como pode uma igreja ter começado numa praça, numa funerária, num país, 2 países, 3, 4, 5, 6, 100, mais de 100, como que pode, o que pregava na esquina hoje prega na rádio, como pode uma pessoa dizer que essa obra não é de Deus, essa obra não avançou? Então nós temos propriedade para falar de avanço, progresso e crescimento. E é claro, tal qual Daniel, temos o espírito excelente, que é a disposição para trabalhar para Deus. Agora, falando da obra, como a obra de Deus cresceu muito, esse crescimento permitiu com que hoje nós tenhamos como pregar na rádio, como pregar na TV, trabalhar com material gráfico. E normalmente, tendo essa condição, nós, obrigatoriamente, temos que ter pessoas qualificadas para a rádio, que são os funcionários que trabalham na igreja, qualificados para a TV, pessoas que vão prestar o serviço para o andamento da obra de Deus. E falando de espírito excelente, no meio da rádio, da TV, nós temos visto pessoas que trabalham para nós, que ajudam a desenvolver o trabalho da obra de Deus,
que elas têm um espírito o quê? Excelente. São falhas como qualquer pessoa pode ser, mas elas são boas no que fazem. São pessoas que, na maioria dos casos, muitas vezes, são até disputadas no sentido do seu serviço. Por exemplo, eu conheço um membro que trabalha na TV da igreja, que agora está abrindo o próprio negócio, que ele trabalha fazendo esses comerciais da programação da igreja. Ele faz os intervalozinhos para as correntes da igreja, e ele é disputado entre os demais pastores para fazer o material, porque ele é tão bom naquilo que ele faz, que os pastores falam: faz com fulano, porque ele faz muito bem. Ao passo que existem outros que, infelizmente, às vezes nem precisa. Esse rapaz, ele pegou a visão de Deus, a visão da independência financeira. Está pedindo as contas para ir trabalhar por conta própria, está abrindo o próprio negócio. Até o pastor que cuida da TV, até para ir dispensá-lo, ficou triste, porque era um dos melhores funcionários. Mas ao passo que outros nem precisa pedir para ir embora, tem que mandar. Por quê? Porque é irresponsável, porque errar é humano, mas são erros após o outro, irresponsabilidade. A pessoa cria conflitos dentro do trabalho, pessoa indolente, é preguiçosa, faz as coisas de qualquer forma. Então nós temos visto isso no nosso meio. Agora a pergunta é: e você? Se hoje eu perguntar para o teu cliente como é o teu atendimento, ou para o teu patrão como é o teu serviço, qual a resposta que ele vai dar? Ah, mas há quem diga assim: ah, mas o meu patrão não me paga o que eu deveria receber. Ué, mas você aceitou trabalhar, então você tem que ser fiel no seu trabalho. Porque se você é uma pessoa que aceitou trabalhar lá por 500, 600 euros, um exemplo, e você diz: ah, mas ele poderia me pagar mais. Mas eu pergunto: você não aceitou aquilo ali? Então é obrigação sua dar o seu melhor. Porque se coloca no lugar do teu patrão. Imagine você sendo patrão, tendo um funcionário que diz assim: ah, ele não me paga o que deveria, eu vou fazer tudo de qualquer jeito, vou fazer tudo de qualquer maneira. Eu pergunto: é justo? Não é justo. Isso é um mau testemunho, você dizendo ser uma pessoa de Deus, e você está lá fazendo cera, reclamando, criando conflito, murmurando. Pelo contrário, se você quer se destacar igual Daniel, se você quer que você seja reconhecido, prove que você é diferente, dê o melhor no seu trabalho, faça para Deus. E se ele não está pagando o que deveria, e você acredita que não é justo, então peça as contas e parta para outra. Mas o que não pode é você ficar ali no trabalho, que você está sendo remunerado, que você aceitou, fazendo de qualquer maneira, de cara feia, reclamando, dando um péssimo testemunho. Eu pergunto: é justo? E eu pergunto: uma pessoa dessa merece ser honrada? Pelo contrário, prova que não tem espírito bom, que não tem espírito o quê? Pelo contrário, mal criada, rebelde. Porque, entenda, se você está se sentindo desvalorizada, parta para outra. Mas o que não é justo é você ficar trabalhando, fazendo de qualquer maneira. Agora, de repente você é um prestador de serviço. Qual tem sido o seu serviço? Eu lembro de uma senhora que falou: pastor, fui fazer algo com um rapaz da igreja, que era um serralheiro, que faz grade, é serralheiro, né? É isso, gente? E ele me prometeu entregar em 20 dias. Já está indo para mais de um mês. Fui reclamar, ele falou que faltou material, me pediu mais um pouco de dinheiro. E eu fui, dei. E até agora nada. Quer dizer, tratante, mentindo. Na hora de prometer para a pessoa pagar, promete tudo. Promete, vai vir a grade, vai vir até lá da lua. Ó, vai vir da lua.
Só porque quer o dinheiro. Quer dizer, não trata o ser humano como ser humano. Só quer o dinheiro da pessoa. Então, na hora de querer o dinheiro, faz de tudo para a pessoa dar o dinheiro. E depois que deu, espera aí. Isso é justo? Por isso, gente, que eu sou sincero para você. Tem lugar que eu fui comer que eu não volto nunca mais. Tanto pela recepção dos funcionários, como de repente do próprio proprietário. Parece que você está lá pedindo um favor para comer. Por favor, vim comer aqui. Parece que é um favor, ele está pagando para você comer. Um péssimo atendimento, uma pessoa sem carisma alguma, uma pessoa parece estar com má vontade, atende você com má vontade. Tem lugar que a vontade que dá é levantar e ir embora. Mas por educação, você come e fala assim, para você mesmo, promete, nunca mais eu volto aqui. Mas tem pessoas que são agradáveis, tem pessoas que são carismáticas, tem pessoas que ela tem o dom. Poxa, você vai lá, quer que eu diga, a comida às vezes não é tão boa, mas só por causa do atendimento tu volta. Sabia? Eu lembro que eu fui num lugar para cortar o cabelo, e antes de cortar o cabelo, fazia uma massagenzinha no ombro, e fazia aqui uma massagem no ombro, e a gente deitava e fazia uma massagenzinha no pé, mas vai cortar o cabelo, fazia massagem, e dava um cafezinho, aí depois daqueles mimos todos, aí ia cortar o cabelo. Não significa que todos os lugares tem que ser assim. Mas veja que o cliente é bem tratado, é tratado como ser humano. Mas tem um lugar não, só quer o dinheiro. Vai pagar antes? Paga antes. É igual bomba de gasolina, pré-pago. Paga antes de levar. Quer dizer, claro, cada caso é um caso, mas a pessoa não trata bem o cliente, não sabe cativar o cliente, não tem o espírito o quê? Mas quando uma pessoa não tem um espírito excelente, vou lhe dizer por quê. Aqui, ó. Você tem tido um espírito excelente com Deus? Nas suas orações, na sua fé, na sua fidelidade? Veja que o mesmo Daniel que se destacou no mundo material, se destacou também no mundo o quê? Olha só. Por que Daniel primeiro, se você for graduar em termos hoje, ele começou como vereador, passou para deputado e já estava indo para a presidência. E ele despertou inveja. Mas quem é de Deus é de Deus. É Deus quem nos justifica. Mas por que Daniel era bom no que fazia? Porque ele era fiel a quem? Ele era excelente com Deus. Você sabe que criaram uma lei, um decreto injusto, para que ninguém orasse a nenhum outro Deus, senão ao rei Nabuco. Foi Nabucodonosor, né? E Daniel, ele não deixou a comunhão dele com Deus por causa desse decreto. Você vê que a pessoa que tem um espírito excelente, mas ela não troca o tempo de Deus por outras coisas. Quando a pessoa não tem um espírito excelente, buscar Deus não é prioridade. Se hoje surgir um trabalho ou emprego que tire dela a condição de buscar Deus, ela na hora aceita. Em nome da necessidade, ela diz, eu preciso. Pois é, mas eu quero lhe dar uma boa notícia. Necessidade por necessidade você sempre vai ter. Mas a salvação, a direção de Deus, nem sempre você vai ter. Você tem que buscar. Mas veja que a pessoa não prioriza Deus. Não tem prioridade. Por que usa a cabeça? Você acha que Deus te daria um trabalho para te tirar da presença dele? Você acha que Deus te daria um trabalho que você não tem tempo para a tua família nem para Deus? Que Deus é esse que está me levando para o mau caminho? Senhora, senhor, entenda. O trabalho do diabo é distração, é tirar teu tempo. Existem coisas que surgem no teu caminho que você tem que ter a sabedoria para discernir. Aquilo ali é uma armadilha. Aquilo vai te tirar de Deus. Por isso que hoje você tem a opção de trabalhar para alguém ou trabalhar por conta. E mesmo trabalhando para alguém, você tem horários diversificados. Mas não permita que o que é de Deus seja tirado. Daniel, falaram, não pode orar. Ele parou de orar? 3 vezes por dia ele estava lá. Ele não tirou o tempo de Deus. Aquele decreto foi injusto. Mas ele era excelente com Deus. Deus estava em primeiro lugar. Tem pessoas, qualquer coisa, hoje não dá para mim ir. Hoje eu marquei isso. Quer dizer, Deus não é prioridade. Claro, entenda.
tu vai fazer uma viagem de negócio é outra coisa, tu vai tirar uma férias é outra coisa, isso é outra coisa. Mas tem gente que ela não tem a prioridade de colocar Deus acima de... Aí diz aqui, ó, quando ele foi jogado na cova dos leões, para ser morto, nenhum leão lhe tocou. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente com Deus, está vendo? Você quer estar guardado? Seja fiel a Deus. Tenha um espírito excelente, obedeça, ande na fidelidade, não fique fazendo negócio errado, negócios fraudulentos, faz a coisa certa que Deus vai te justificar. Imagina se Daniel fosse um enganador, hein? Corrupto. Quando caísse na cova, o leão, pumba, ia comer ele. Mas os leões não lhe tocaram. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente com Deus. Decretaram, ninguém pode orar a mais nenhum Deus. Daniel deu o jeito dele, mas não deixou nada quebrar sua comunhão com Deus. Está vendo? Ele manteve seu espírito excelente no mundo natural e no espiritual. Ele era excelente como político profissional e ele era excelente com Deus. Agora faça uma autoavaliação. Você tem tido um espírito excelente? No mundo material e espiritual, essa é a pergunta. Responda para você. Se hoje eu for na tua loja, se eu ficar um dia no teu trabalho para ver o teu trabalho, como que deve ser? Porque o pastor está lá, tu vai fazer o melhor. Será que você não vai jogar sujeira embaixo do tapete? Faça para Deus.